na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil e Darcio Alves. Na capital do sudoeste da Bahia, 15h04. Brasil! Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista no ar. Mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Aliás, manchetes que foi destaque durante o dia de hoje, 16 de outubro de 2024, deixando brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo que acontece nesse nosso querido e imenso país que se chama Brasil. São 15h05. Ótima tarde para todos nós e vamos às manchetes, começando pelo jornal União da Paraíba. Destaque no país: CW na Paraíba registra o maior volume proporcional de ligações. Jornal Folha de São Paulo: maioria dos pais apoia a proibição de celulares na escola, é o que diz Datafolha. Jornal Estado de São Paulo: despesas da União, Fazenda quer corte para manter arcabouço, Lula critica a pressão. Jornal Valor Econômico: São Paulo, pagamento de dividendos aumenta quase 30% no ano e alcança 222 bilhões. Jornal Globo, Rio de Janeiro: apagão em São Paulo, em meio à crise, governo articula mudar regra das agências reguladoras. Jornal Dia, Rio de Janeiro: terror na Zona Oeste, bando sequestra 9 ônibus para usar de barricada. Jornal Correio Brasiliense: chuva, calor e baixa vacinação, a dengue ronda o Distrito Federal. Jornal Estado de Minas: superfungo em BH. Jornal 0 Hora, Rio Grande do Sul: Salgado Filho terá 71 voos e 9 mil passageiros na reestreia. Jornal Diário de Pernambuco: Águas de Pernambuco aporta 6 bi para abastecimento. Jornal do Comércio, Pernambuco: 6,1 bilhões para água e saneamento em Pernambuco. Jornal à Tarde, Bahia, alô Salvador, alô Bahia, comitê é formado para reduzir lesões e mortes no trânsito. Jornal Diário do Nordeste: futuro de Fortaleza discutido em debate. Estas foram as manchetes dos principais jornais do país para hoje. Repito, 16 de outubro de 2024, uma sexta-feira, e as manchetes deixando brasileiras e brasileiros bem informados por dentro de tudo o que acontece neste nosso querido e grande país que se chama Brasil. São 17 hoje, 17 de outubro de 2024, uma ótima tarde para todos nós. Muito bem, hoje nós vamos eliminar o editorial para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Temos algumas notícias importantes, temos alguns repórteres também de Brasília que participam do nosso programa daqui a pouquinho, porque estamos recebendo visitas. Aliás, o estúdio hoje está muito mais bonito. Caramba, né? Que diferença. Eu vinha subindo as escadas aqui do prédio e comecei a pensar o seguinte: há muito tempo que eu estou aqui. Aliás, comecei aqui lá nos anos 90 e saía, voltava e nunca vi essa escadaria e o prédio tão aconchegante como está atualmente. Por quê? Se transformou em condomínio, não é isso? Tem famílias aqui agora, né? E antes era frio. E a gente vê o toque da mão feminina ao subir as escadas. O cheiro, a forma, tá tudo mais bonito. Meu amigo Marcondes Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Irapuã. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, você, ouvintes da 87.9. Comunidade em Ação no programa. É aqui o programa onde você tem voz.
Meu amigo Irapuã Sampaio, que vive uma boa do alto de conquista, olhando do alto e diz: daqui do alto eu te vejo. Boa tarde, pô. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Meu amigo Jonathan. Boa tarde especial à doutora Marcela Andrade Lagos, psiquiatra. E eu tenho a honra de dizer que é filha de um amigo nosso, Marcelo e Dona Beth. Boa tarde, Juan. Boa tarde. Doutora Marcela, boa prazer. Tarde você, que é mais importante. Se ligue, você terá um banho de informações logo, logo. Doutora Marcela, prazer muito grande recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, uma Wilson. ótima tarde para todos nós. Amém. Obrigada. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui na Melodia, com o programa de vocês, com esse grupo maravilhoso. Só tem potência aqui, né? Pega e leve comigo. Por isso que é bom ser amigo. Doutora, a psiquiatria é uma área de medicina que trata dos distúrbios de comportamento de diversas ordens. O tratamento psiquiátrico se faz necessário quando a pessoa está com dificuldade na manutenção ou adaptação à sua rotina, ou quando há uma quebra nas atividades cotidianas. Doutora, como a senhora é procurada por muita gente, como está a procura aqui em Conquista? Sim, olha, Wilson, hoje nós recebemos pessoas com diferentes distúrbios, né? Diferentes transtornos mentais. Mas ainda o que mais se procura nos consultórios é a questão do transtorno de ansiedade. Hoje eu tenho percebido muito isso, né? As pessoas têm aquela questão de fadiga, tensão muscular, insônia, é a quebra de um padrão, né? Perfeito. Como você mesmo falou aí agora. Então as pessoas vão perceber essa mudança, às vezes comem mais, às vezes comem menos, e isso preocupa as pessoas, ou até mesmo a família me procuram, né? Porque percebe que aquela pessoa não tem mais aquele mesmo ânimo, não tem mais aquela mesma vontade, e isso estimula a pessoa a nos procurar, nós médicos, para fazer uma consulta e ver o que está acontecendo, né? Mas essa quebra de padrão é muito importante. A gente vê ultimamente que a depressão é, segundo alguns entendidos, que é o mal do século, doutora. Como a senhora vê isso? Sim, hoje a gente vê muito aquela questão assim, da insatisfação. Nós somos bombardeados por informações, sim, né? Sim, claro. Hoje você abre a rede social, você vê algumas pessoas conquistando coisas, são viagens, avião, não sei o quê, e aí você trabalha o mês todo, às vezes não ganha quase nada, e fica naquela sensação, né? Meu Deus, o que fazer? Meu Deus, por que minha vida é assim, desse jeito? E às vezes vai comparando, né? A vida com outra pessoa, e isso vai lhe trazendo angústia, vai lhe trazendo sofrimento, ansiedade, e consequentemente a pessoa vai apresentando alguns sintomas que podem desencadear em uma depressão. Perfeito. Doutora, a senhora acha que isso implicaria no grande número de feminicídios que estamos tendo atualmente? Feminicídio, eu diria que seria mais a questão de suicídio, sim, né? Seria sim. mais essa questão que a depressão ela vai acometendo. Então, assim, as pessoas às vezes não tratam, negligenciam os sintomas e aí podem chegar neste certo grau, né, de uma depressão grave, uma depressão maior, que a gente chama grave. E aí essa pessoa, ela vai perdendo o senso e pode chegar nessa questão do suicídio. E a gente tem percebido idosos se suicidando, adolescentes se suicidando. Então, o número dessas pessoas, dessa faixa etária, tem aumentado. Perfeito. Uma pergunta particular, doutora. A gente sabe que todas as profissões no mundo são importantíssimas. Todas elas. Eu não consigo, assim, encontrar uma melhor do que a outra, porque todas são importantes e necessárias. Mas o que levou uma jovem tão bonita a escolher essa patologia, né? Psiquiatria, né? Isso. Então, eu sempre quis ser médica, né? Desde criança. Eu acho que a questão de você fazer medicina vem de dentro. É o sacerdócio. Porque ser médico é você olhar o outro, ter um olhar altruísta. Sim. Né? E eu sempre gostei muito de conversar. Opa, chegou no lugar certo. Sempre gostei de conversar, sempre gostei de entender as pessoas e ajudar. E ali na faculdade, né, olhando
cada área, que a gente passa por psiquiatria, ginecologia, obstetrícia. Eu era encantada com essa parte de obstetrícia e ginecologia até chegar em psiquiatria. Sim. Quando eu percebi como a mente humana é fantástica, né? Sim. E aí, na cabeça tá tudo, né? Isso, Se claro, você claro. tiver saúde física, mas não tiver mental, você não consegue resolver as coisas. Com certeza, né? é verdade. E aí eu me encantei com aquilo e a possibilidade de ajudar as pessoas no quesito de... Eu encontro muitas vezes pacientes que estão em quadro de depressão, ou às vezes uma esquizofrenia mais grave, né? E a gente entra com os tratamentos, tanto as terapias medicamentosas quanto as psíquicas, né? As de terapia. Sim. E a gente observa o quanto esse paciente melhora. A gente vê o ganho que recebe esse paciente. Então, uma satisfação, a né? satisfação. Ontem mesmo eu recebi uma paciente, nós introduzimos uma terapia medicamentosa, e aí eu falei, e aí, de 0 a 100, quantos por cento você melhorou? Isso dentro de um intervalo de 20 dias. Ela, doutora, eu estou 90% Que melhor. maravilha. Ela sorria, Que bom. ela estou de bem com a vida, eu quero viver. Sendo que ela entrou outrora com vontade de morrer, uma anedonia, né? Sem prazer para as coisas. Então, ouvir isso é gratificante. Meu Deus. Né? Não é? Ver como essa pessoa melhorou, essa pessoa retornar às suas funções, né? Porque há uma quebra do paradigma. Então, essas pessoas voltarem a trabalhar, voltarem a cuidar de seus filhos, da sua família, voltar a fazer aquilo que lhe dava prazer em outro momento, isso é satisfatório. Então, Tem uma isso pergunta me pra senhora, levou doutora. a fazer essa parte, né, de psiquiatria. Perfeito. Boa. Doutora Marcela, gostaria de fazer uma pergunta. No pós-pandemia, sabemos que aumentou o número de suicídio. A parte psiquiátrica piorou? Sim, é como a gente estava comentando, né? Vem essa questão assim da rede social, muita informação. E assim, muitas pessoas perderam muitos parentes, né? É verdade. E na situação dessa pandemia, do Covid-19, o que aconteceu também, algumas empresas faliram, outras pessoas fecharam seus negócios, e isso foi trazendo um sentimento de tristeza. Né? Isso. Então, tudo mexeu. Foi a parte econômica, a parte emocional, né? A parte financeira, algumas pessoas a parte espiritual, porque perderam a esperança naquele momento. Então, o pós-pandemia agravou algumas doenças que nós já verdade. tínhamos. É né? verdade. E isso é observado, com certeza. Ô, doutora Marcela, quais são, assim, os primeiros sintomas que o cidadão, a cidadã, ele tem que procurar logo a senhora? Então, vamos lá. Pensando numa depressão, quais são os primeiros sintomas? Isso. Um deles é obrigatório, no caso de humor deprimido, né? Então, aquela pessoa tem aquela quebra, aquela pessoa, por exemplo, era uma pessoa mais alegre e tal, agora a pessoa apresenta um choro fácil, a pessoa vive triste, né? Então, é um dos sinais que a gente precisa ter. E o outro é a anedonia, que é a perda de prazer que antigamente existia em outrora, né? Então, vamos supor, eu amo jogar bola. Sim. E, de repente, eu não tenho mais prazer naquilo. Vamos supor, eu amo me arrumar e ir para o shopping. De repente, aquilo já não me dá mais prazer. Sim. Então, se a pessoa apresenta um desses sintomas, já abre um estado de alerta, né? Sim. Outra coisa, também, alteração do sono. Quem apresenta ou insônia, ou sonolência, fadiga, que é aquela sensação de estar sempre cansado, né? Evidentemente, um dia ou outro nós estaremos cansados, mas estar assim, ou se sentir assim todos os dias e ter um exame laboratorial normal, não é compatível, né? Claro. Então, se a pessoa apresenta isso, também há essa questão. E também a pessoa pode ter, assim, sensação de desesperança, pensamentos de mortes, sabe? Então, ficar atento, né? Pessimismo, né? Ficar atento a esses sinais. Então, se você percebeu que você está assim, ou tem algum amigo, algum parente, essa pessoa começa a se isolar mais, né? Ou chorar facilmente, então preste atenção, essa pessoa precisa de ajuda. Pode estar desencadeando aí uma depressão, né? E também temos a questão da ansiedade. Lembrando, Wilson, que esses sintomas, a gente precisa de ter 5, de pelo menos alguns desses aí que eu falei, sendo que 2
tem que ser, dentre os dois, entre anedonia e humor deprimido, a gente precisa de um desses dois, tá bom? Sim. Pra gente fechar o diagnóstico, e tem que ser no mínimo por pelo menos 2 semanas, tá? Perfeito. Desses sintomas. Ô, doutor, antes de passar a senhora para o meu amigo Marcondes Oliveira, que está aqui, ó, querendo perguntar algo para a senhora, vou mostrar uma coisa para a senhora. Eu estou olhando a senhora falando desse rostinho bem jovem. Olha quem que eu estou lembrando. Olha que linda, É a minha Cláudia. filha. Nossa! Minha filha, ela está fazendo direito, viu? Sim, Ela tá fazendo que direito. coisa boa. Pois é, eu estou olhando para a senhora e estou aqui lembrando da minha filha. Foi uma gentileza, porque a Cláudia é muito bonita, viu? Linda. Meu amigo Marcondes Oliveira. Olha, doutora, a gente tem... Eu sou uma pessoa leiga, né, no assunto, que nem a gente estava conversando ali fora, a gente é servidor público e a gente lida com as pessoas dos mais diversos comportamentos. Mas também como cidadão comum, aí a gente observa algumas situações acontecendo. Existem pessoas que parece que tinham um problema, porém estava guardadinho, como alguns falam, incubado, ou não houve manifestação. Mas existem pessoas que, devido a uma situação ou outra, ela começa a manifestar comportamento característico à pessoa com um problema psiquiátrico, né? Que a gente fala, que as pessoas falam, fulano endoidou, fulano não está muito certo. Aí a gente que gostaria de saber o seguinte, se o problema psiquiátrico é um problema que o indivíduo nasce com ele, ou mesmo pode ser desenvolvido devido a alguma intercorrência no percurso da vida dele. Boa pergunta, viu, Marconi? Então, nós temos diversos transtornos psiquiátricos, certo? E aí, dentre eles, vamos falar do transtorno afetivo bipolar, por exemplo. Tem a questão da esquizofrenia também. Tem o TDAH, né? Dentre esses, por exemplo, o que acontece? A pessoa, ela tem a questão genética, hereditária, tá? Porém, o ambiente vai o quê? Dar o start para a doença. E nós temos faixas etárias para desenvolver certos transtornos. Por exemplo, a esquizofrenia. Aí nós temos uma criança, aí cresce, o adolescente. Ah, doutora, meu filho era normal. Até acontecer de eu ter divorciado com meu marido e agora ele está ouvindo voz, né? Agora ele está vendo coisas, por exemplo. E aí o menino às vezes está com a faixa etária de 19, 20 anos. É exatamente nessa faixa etária que abre quadro de esquizofrenia, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o paciente, ele tem a questão hereditária, a questão genética, e aí o ambiente propicia para ele abrir o quadro, certo? Aí nós temos, por exemplo, a doença de Alzheimer, né? Que é uma demência. Sim. A gente vê, geralmente, o quadro se abrindo em pessoas mais idosas, né? Então, a gente tem a questão dos hábitos de vida desse paciente, a questão hereditária, e aí o meio conta muito para que esse paciente venha abrir um quadro de Alzheimer numa idade mais avançada. Nós temos também a doença de Pick, né? A demência de Pick, que abre no paciente que geralmente com 40 anos, 50 anos, por aí. Então, nós temos a faixa etária, certo? Para abrir o quadro. Nós temos a questão genética e nós temos também o fator ambiental. Então, a depender da doença, nós temos uma questão multifatorial. Não é só genética, entendeu? Certo. Então, nós precisamos da genética, precisamos do meio ambiente no qual aquela pessoa está inserida e também da faixa etária exata para abrir um quadro. Certo. Entendeu? Eu não espero, por exemplo, que uma pessoa venha abrir um quadro de esquizofrenia com 60 anos de idade. O esperado não é esse, né? O comum é geralmente essa pessoa abrir um quadro de esquizofrenia mais jovem, como, por exemplo, 18, 17 anos. Essa é a idade mais comum de abrir um quadro, né? Em contrapartida, as demências de Lewy, né? Os corpos de Lewy ou de Alzheimer e tudo, tende a abrir com o quadro da pessoa mais idosa, né? O fator, por exemplo, algum tipo de choque, assim, uma pancada, coisa que um acidente pode, e já aproveitando,
Nesse caso aí, de questão tanto familiar, que nem a senhora falou, que pode ser uma questão de genética, e outras situações assim. Então, a gente queria saber da senhora, assim, existe uma prevenção, porque nossa cultura Brasil, dado vários fatores, nós só procuramos um médico quando já estamos doentes. Quando a doença fala, ó, eu estou presente. Mas quando a doença começa a ser encaminhada dentro do nosso organismo, a dar alguns sinais, a gente, por vários fatores, a gente despreza ou falta de recurso para a gente ir ao profissional. Então, existe políticas de prevenção para que não chegue, essa predisposição que eu já tenho, ela avance? Sim, com certeza. O primeiro de tudo e o mais antigo é a atividade física, né? A atividade física, ela ajuda a prevenir dentre demências, dentre depressão, ajuda a melhorar, porque quando a gente realiza atividade física, nós liberamos hormônios, né? Que as pessoas falam, os hormônios da alegria, vamos dizer assim, de forma leiga, né? Então, a pessoa libera esses hormônios, o que ajuda a prevenir, né? A alimentação também de forma adequada, isso também ajuda a prevenir doenças. E nós estamos também agora no mês de outubro, que é um mês que se fala muito sobre o câncer de mama, né? Isso. A atividade física e uma boa alimentação também ajuda a prevenir o câncer. Então, primeiro de tudo, a atividade física e uma alimentação equilibrada. Né? Uma alimentação saudável. O que seria isso? Uma alimentação baseada em proteínas, baseada em legumes, né? Seria mais focada para esse aspecto. Então, isso ajudaria a prevenir. E estímulos também, né? E o descanso, o sono é importante. É muito importante, porque a privação do sono pode propiciar a abertura de alguns quadros, né? Por exemplo, se a pessoa, às vezes, tende ali a abrir um quadro de transtorno afetivo de bipolaridade e a pessoa, às vezes, fica 1 dia, 2 dias sem dormir, indo para festa, ou seja, o que for, até trabalhando, então essa pessoa pode, sim, abrir um quadro por conta da privação do sono. Então, né? deixa eu dar um conselho aqui ao pessoal. Você quer ter um sono saudável? Procure a Decomflex, lá tem várias marcas de colchões que cabem no seu orçamento. Muito bem lembrado, viu, meu amigo Irapuã Sampaio, que representa aqui a Decomflex. Estamos trabalhando em nome da Decomflex, né, pô? Fique à vontade. Lá você tem o Castor, você tem o Ortobon, o Ortocrim, todas as marcas. E se você for um cara grande, 2,20, 2,30, igual precisar de um super colchão, lá faz colchão, não importa o tamanho, 2 por 4, não importa. O importante é que a Decomflex também quer oferecer você um bom sono. Procure-nos. Fica aqui na Regis Pacheco, 196, procure Crescêncio. Tudo em 10 suaves prestações e vai caber no seu orçamento. Essa questão se ele falar que ouviu Comunidade... Se ouviu Comunidade em Ação, ele terá um desconto especial. Aí você vai procurar lá o nosso amigo Crescêncio, nossa amiga Letícia, figura humana espetacular, e Márcio, estão lá, sempre atento. E se você não puder ir lá, ligue para a Crescêncio vai na sua casa fazer as medidas. Tem jeito para tudo. Não tem escape. Olha, essa questão do sono é muito importante, porque assim, a pessoa que sofre de insônia, né, a pessoa que não dorme bem, ou até tem uma apneia do sono, isso também propicia desenvolver problemas como hipertensão, ansiedade, depressão. Então, é importante aí o que o Puan falou, tá, gente? Vamos dormir bem. Muito bem. Dona Ana, ela está dando o nome aqui de Ana Hickman, naturalmente fictício. Ela disse que se esquece depois das coisas, ela coloca as coisas em determinado lugar, não sei mais onde colocou. E ela pergunta o seguinte: e quando eu encontro, fico nervosa, às vezes eu quebro o que eu encontro. Meu Deus! Não quebre não, Ana Hickman. E agora, doutora? Olha, assim, o que nós temos que observar? Qual a idade da dona Ana Hickman, né? Qual o contexto de vida que ela está inserido, num sentido, houve algum evento que modificou na vida dela, por exemplo, tem um problema familiar, com um problema de saúde, né? O que está acontecendo? Qual o histórico familiar
de Dona Ana Hickman, porque tudo isso conta, viu? Isso não é tão simples assim, não. Por isso que eu demoro pelo menos 1h30 com cada paciente. Para puxar ali... 50 anos. 50 anos, pronto. Aí a gente tem que ver, né? Porque com 50 anos a gente já tem algumas características de doença. Eu não espero em Dona Ana abrir um quadro de TDAH agora, entendeu? Eu não vou aguardar isso. Então, a gente tem que ver algumas doenças que são características, ver se Dona Ana já entrou na menopausa, porque é a questão do climatério, né? Que é o momento da vida da mulher que envolve essa questão aí do término da menstruação, envolve isso também, viu? É questão de depressão, esquecimento, ansiedade, insônia, está muito relacionado com a menopausa, que é a última menstruação. Então, Perfeito. Tem que avaliar tudo isso. Dona Maria da Penha está dizendo, Maria da Penha tá dizendo o seguinte: não suporto mais olhar para a cara do meu marido quando ele chega e está em casa. Resultado, acaba brigando com ele e a gente passa alguns dias sem falar um com o outro. Mulher, o que é isso? Vamos ver. Primeiro a gente tem que ver, né, Wilson, o que esse marido tá fazendo pra essa senhora não querer mais olhar na cara dele, né? Será que tá chegando muito tarde em casa? Não está comparecendo no serviço? Marca de batom aqui e tal. Isso é importante avaliar, né? Muito bem, são 15h30. Estamos apresentando Comunidade de Ação. Agora nós vamos a um pequeno bloco de apoios culturais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais, doutora Marcela, aqui conosco. Até lá. Brasil. Oi. Venha para a Decoflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Decoflex você encontra cama box, cozinha, guarda-roupas, cômodas, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Decoflex faz colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Decoflex. Avenida Regis Pacheco, 196 Centro. Fone 3422-2652. 3422-2652. Venha para Decoflex. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram, @SKTrufas. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. Muito bom, são 15h32. Estamos apresentando Comunidade de Ação e na oportunidade tendo o prazer de ter a doutora Marcela, psiquiatra, aqui em nosso programa. Marcondes Oliveira. Doutora Marcela, nós estamos num período atípico, né? Estamos aí no mês de outubro, denominado de Outubro Rosa, onde há uma maciça campanha aí a respeito da prevenção do câncer de mama. Mas também sabemos que há outras patologias também que pode afetar e muito essa questão do psíquico da pessoa, né? E aí a gente gostaria de saber da senhora algo na direção deste problema de saúde pública hoje, que é o câncer de mama, bem como também outras doenças. Então vamos lá, Marconi. O mês de outubro foi instituído, né, para se falar muito sobre a conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, né? E recentemente agora foi instituído também para a gente estar conscientizando a população sobre o câncer do colo do útero, né? São duas patologias muito importantes e que nós não devemos negligenciar.
Temos que falar sobre essas doenças todo ano. E agora, no Outubro Rosa, nós vamos enfatizar para as pessoas não esquecerem, né? E, assim, não se cuidar apenas no outubro, mas o ano todo. Então, Marconi, vou falar aqui brevemente sobre o câncer de mama e sobre o câncer do colo do útero para o pessoal que está em casa tirarem algumas dúvidas, né? Primeiro, vamos lá. Quais são os fatores de risco para se desenvolver um câncer de mama? Nós temos os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. O que significa isso? Os modificáveis são aqueles que eu consigo me prevenir, que eu consigo mudar. E os não modificáveis são aqueles que as pessoas dizem hereditários, como, por exemplo, ter a genética, né, que o povo fala. Então, na genética a gente não consegue mudar. Qual é um outro fator de risco não modificável, que é hereditário? Ter histórico na família de câncer do ovário. Isso tem relação com câncer de mama. Ou ter histórico na família de câncer de mama em homens, tá? Então, esses são alguns dos fatores não modificáveis, ou seja, hereditários, que nós não conseguimos mudar. Em contrapartida, Marconi, nós temos os fatores de riscos modificáveis, que são o que, por exemplo? O tabagismo, que é fumar, né? O aumento de peso ou obesidade no pós-menopausa, então aumenta o risco de ter câncer de mama. Por quê, doutora Marcela? Porque quando a pessoa tem um aumento de peso, ela produz uma quantidade a mais de estrógeno, né? Que é um hormônio feminino. E aí, esse estrógeno, ele desenvolve mama. Então, é um problema para a questão do câncer de mama, tá? Outro fator de risco modificável é a questão do sedentarismo e alimentos ricos em carboidratos e em gorduras, tá? E aí, como é que a gente pode prevenir o câncer de mama? O que eu posso fazer? Eu posso mexer nos fatores de risco modificáveis, como, por exemplo, cessar o tabagismo, realizar atividade física, como a gente falou no outro bloco, né? O quanto a atividade física é imprescindível para nós. Fazer também dietas ricas em proteínas, leguminosas, carboidratos mais complexos. O que são carboidratos complexos? Raízes, por exemplo, são exemplos, né? Que são as mandiocas, inhame, essas coisas assim, tá? E nós temos também a questão do diminuir a quantidade da ingestão alcoólica, tá? Então, esses são os pontos que nós podemos prevenir o câncer de mama. Quais são os sinais e sintomas que podemos ter para dizer que aquilo ali pode ser um câncer de mama? Primeiro, quando a mulher ou o homem, que o homem também pode ter câncer de mama, apresenta sinais e sintomas, significa que o câncer já está mais avançado. Por isso, é importante nós realizarmos os rastreamentos, tá certo? Que eu vou explicar. Porque se você está apresentando ali nodulações na mama, coceira no bico do peito, algo que a gente tem que ficar muito atento é a saída espontânea de secreção, principalmente se for em uma única mama, né? Isso diz muito a favor sobre um sinal de câncer de mama. Dores, olhar assim para a pele da mama e perceber como se tivesse uma casca de laranja inflamada, avermelhada, né, áspera. Também a gente precisa ficar atento. E o Wilson, é importante também a mulher examinar a região da axilas, né? Porque a gente fala só de mama e esquece dessa região aqui superior da axilas, né? Que está ligada à mama, porque muitos dos cânceres, sim, eles vão para essa região também, né? Então, esses são alguns dos sinais e sintomas que a gente pode perceber. Mas, como eu disse, o rastreamento é muito importante, porque é no rastreamento que a gente descobre o câncer de mama, e o câncer de mama, sendo descoberto de forma precoce, ele tem 95% de chance de cura. Então, é algo extremamente significante, né? Então, o que o Ministério da Saúde preconiza? Ele diz o seguinte: mulheres a partir de 50 anos devem realizar mamografia de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. Isso, é o que o Ministério da Saúde fala, né? Então, se a pessoa for no posto de saúde, o médico lá vai realizar a mamografia de 2 em 2 anos. Já
A FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, preconiza o seguinte, que a mulher deve realizar a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Tá? E aí, doutora Marcela, o que que você fica? Eu prefiro ficar com a FEBRASGO. Iniciar a partir dos 40 anos e realizar anualmente. Por que isso? Eu acredito que de 40 para 50 anos há uma lacuna muito grande. 10 anos, muita coisa pode acontecer. Inclusive, eu já atendi várias pacientes que descobriram câncer de mama, né? De forma aleatória, geralmente é assim que acontece, com 42 anos de idade, 33 anos, né? Já descobri com 44. Então, assim, eu acredito que 10 anos seja muita coisa, né? Mas, assim, o Ministério da Saúde diz que pode ser a partir dos 50, de 2 em 2 anos. Eu passo para as minhas pacientes a partir do 40, de forma anual. Então, o rastreamento é essencialmente importante. Porque, como eu disse, se descobre de forma precoce, a chance de cura aumenta. Então, eu também tenho uma pergunta a fazer, mas antes lembrar aqui que lá na Aparecida, no sábado, viu, Brasil, de 8 às 12, haverá esse atendimento na unidade de saúde, com palestra sobre o câncer de mama, entre outros cânceres. Está sendo convidado homens e mulheres. Importante, pô. Participar, entendeu? Então, nós estamos lá com essa grande convocação. Terça-feira também o CRAS fará essa palestra, lá no bairro Aparecida, e lá é abrangente, todo mundo pode participar. Lá é aberto, entendeu? E lembrar que amanhã a secretária de saúde do município e a prefeita municipal estará na Aparecida para inaugurar melhorias na unidade de saúde do Aparecida, e você é convidado. Eu estarei lá como representante. Muito então, bem. doutora Marcela, uma pergunta sobre o câncer de ovário e de útero. Para detectar. Tá. Então, falando sobre o câncer do colo do útero, né? Nós temos um exame chamado o preventivo, todo mundo acho que acredita, já tem ouvido falar, que ajuda a identificar lesões oriundas do vírus, que é o HPV. Sim. Então, primeiro, quem é a mulher que faz o preventivo e quem está predisposto a ter o câncer do colo do útero? Diferentemente do câncer de mama, que a gente tem fator genético e tem aqueles fatores de sedentarismo e tal, aqui no câncer do colo do útero, quem está em risco é a população que tem relação sexual ativa, tá? Sem proteção. Perfeito. Então, uma mulher que já teve relação sexual sem proteção, que é o preservativo, né? Então, ela pode ter se colocado em risco para obter o vírus, o HPV. E aí, doutora, a doença se manifesta de um dia para o outro? Não. A doença, ela vem de forma insidiosa e ela demora cerca de 5, 6 até 8 anos para apresentar sintomas. Por isso, é importante o rastreamento, tá? Okay. E aí, Puan, o que acontece? A mulher, ela faz o preventivo e o que o Ministério da Saúde preconiza? Mulheres, a partir de 25 anos, devem realizar o preventivo da seguinte maneira. Fazem 3 anos consecutivos, depois dos 3 normais, podem realizar o preventivo de 2 em 2 anos, tá bom? Mas o que nós preconizamos é o quê? Realizar de forma anual. E se já, hoje em dia, as meninas, né, e o pessoal vem tendo relação sexual cada vez mais cedo. Então, se uma menina começou a ter relação sexual com 15 anos, que hoje tem muito, 15, 14, eu não vou esperar essa menina completar 25 anos para iniciar o preventivo, né? Eu posso começar com a idade um pouco antes. Isso tudo depende do paciente, do médico que esteja fazendo o exame direitinho. E o que o preventivo, ele capta? Ele identifica as lesões produzidas pelo vírus. Sim. E essas lesões, se não forem tratadas, elas, de forma popular, elas que vão virar o câncer, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí, quais são os sintomas que essa mulher pode apresentar? Dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, sangramento na relação sexual, dor na região pélvica, perda de peso. Então, isso são alguns dos sinais e sintomas que essa mulher pode apresentar. Lembrando sempre que quando a mulher apresenta os sintomas, é porque o câncer já está avançado,
né? Então, nós precisamos, Puan, fazer esse rastreamento que a gente faz com o preventivo. E a sífilis, é importante o tratamento do sífilis? Deixa eu só falar que uma coisa muito importante para você até divulgar lá na sua população, que como é que a gente pode prevenir o câncer do colo do útero. Quem ainda tem filhos mais novos, nós temos a vacina contra o HPV. E isso, meninas a partir de 9 anos e meninos a partir de 11 anos. Estou levando meu neto. E isso leve, porque Vacinar. o que foi pensado, né? Vacinar o paciente antes dele entrar em contato com o vírus. Tá? Muita gente tem aquela questão de, estou incentivando meu filho a ter relação sexual se eu der a vacina. De jeito nenhum. É uma questão de prevenção. Doutora, mas eu não tenho mais 11 anos, eu já não tomei a vacina pelo posto. E agora, como é que eu faço para prevenir? Preservativo. Então, a camisinha, né, de forma popular, vamos falar assim, para todo mundo entender, é o que nos ajuda a prevenir tanto o câncer do colo do útero, né, quanto a sífilis, que meu amigo Puan falou aqui. A sífilis é uma doença também sexualmente transmissível, causada, né? E ela tem origem bacteriana, né? A gente tem uma bactéria e assim como essas outras doenças, ela tem alguns estágios, né? A sífilis, a gente tem a sífilis primária, a secundária e a terciária. Perfeito. E aí, na sífilis primária, às vezes o paciente ele apresenta algumas lesões na mão, na pele, e ele não identifica de cara que aquilo é uma sífilis. E vai passando para todo mundo. Porque não vem escrito na testa da gente, né, Wilson? Claro. Vem assim escrito, eu tenho sífilis, eu tenho HPV, eu tenho AIDS. Não vem. Não vem. E quem vê cara não vê coração. Às vezes está ali bonitinho, mas ninguém sabe. E olha, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte, falam, doutora, mas se a mulher tiver tal doença, vai ter corrimento, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Então, não tem a ver com isso. Então, voltando aí para a sífilis, a primária a gente tem essas lesões na pele, depois ela passa por ela mesmo, sem tomar remédio, e aí vem uma lesão no órgão sexual, que chama-se de crancoduro. É uma lesão indolor, né? Uma lesão que vai passar por ela mesma. Então, qual o problema do sífilis? Que às vezes a pessoa vê a lesão nas mãos, a lesão passa, não se cuida. Aí vem a segunda etapa. Vem a lesão no órgão sexual, ela mesma passa por ela, não se cuida. Aí pensa assim, não foi nada. Meu Deus. E aí, quando é lá na frente, anos depois, desenvolve-se, então, a sífilis terciária, né? E temos que ter muito cuidado com as gestantes, tá? Colocando em miúdos, né? O cancro é a doença venérea. É a lesão causada pela sífilis, né? Que é uma bactéria. O sífilis é causado por uma bactéria. Doutora Marcela, segundo informações, países avançados como Suíça e Alemanha, no pré-nupcial, quando estão preparando, o governo exige o espermograma para saber se a pessoa tem doença genética ou congênita. Você sabe desse fato? Olha só. Eu fiz isso aqui, veja só. Eu ia casar em julho, em maio eu fiz com o doutor Anilmário. Foi enviado para Salvador e me perguntaram por quê. Eu falei, não, eu ando muito, eu não sei o que é que eu tenho no corpo, entendeu? Para não gerarem filhos deficientes. Eu fiz espermograma em 1987. Não, 88, 2 meses antes de casar. Graças a Deus deu tudo negativo, graças a Deus. Que bom. Muito bem. São 15h47, doutora. Eu queria saber o seguinte, a senhora, voltando aqui ao câncer de mama. A senhora falou do líquido, né? Que esse líquido tem cheiro? Cheiro não, mas tem uma cor mais específica, né? Ele pode ter uma cor que nós chamamos de água de rocha, é aquela cor mais amarronzada, como se fosse assim, o povo fala assim, sangue pisado. Sangue pisado. Eles falam dessa cor, essa característica, né? Mas é mais mesmo a água de rocha, uma cor mais amarronzada. Então, se for só em um peito, que a gente chama unilateral, e sair de forma espontânea, o que é isso? Você não precisa ordenhar a mama para sair, né? Você não precisa apertar. Ele sai sozinho, então fique atento. É um sinal que pode ser um câncer de mama. Muito bem. A senhora falou que o homem também tem um câncer de mama, né? Sim, com certeza. Os sintomas são os mesmos? Os sintomas a gente pode apresentar também essas nodulações, coceira, inflamações, também é parecido, né? As questões do homem, assim, idade, assim, tem a ver?
Tem, porque assim, é tudo que a gente vai ficando mais velho, nossas células vão envelhecendo juntos, né? E elas vão, como é que se diz, tendo uma funcionalidade menor, né? Vamos dizer assim. E aí o que acontece no momento de ter as divisões celulares, então ali pode acontecer algum erro na divisão, algum erro genético, e dali provir algum tipo de tumor. Então, quanto mais velho a pessoa estiver, maior é a probabilidade de ter um câncer. Perfeito. Certo? Tanto seja de mama, de pele. É claro que tudo tem os fatores de risco, né? Exato. Tudo tem fator de risco. Mas a idade, sim, tem uma maior propensão de desenvolver um câncer. O organismo já não absorve tudo, né? Doutor, onde fica o seu consultório? Então, Wilson, atualmente eu estou atendendo lá na Clínica Ágape, uma clínica muito confortável, fica ali na Avenida Otávio Santos, 114B, ao lado do Prolab e em frente à Unimed, tá? Nós atendemos lá algumas áreas da medicina, como, por exemplo, ginecologia. Inclusive, nós estamos com um pacote incrível esse mês, tá? Para mulher lá. E se disser que ouviu aqui no nosso programa, tem um desconto. Lá nós estamos com um pacote de consulta preventivo, ultrassom transvaginal, vulvoscopia e colposcopia por um valor mínimo, assim, bem interessante, bastante atrativo. Nós temos também a área lá de psiquiatria, atendemos adulto, infantil, idosos, temos clínico, temos também endocrinologia, tá? Temos nutrologia, para quem está querendo aí perder um pezinho. Temos exames de ultrassom, fazemos ultrassom obstétrica, de articulação, de abdômen, tudo com precinho bom, e eletrocardiograma também, raio-x, endoscopia. Tem o Instagram, viu? Acessa lá. Clínica.agapvca é o nosso Instagram, e o telefone 77991210117. Temos lá nossas colaboradoras Rosana, Nayara e Eva. Procure uma delas lá. Eu queria pedir para repetir o Instagram e o telefone. O telefone 77991210117 é telefone e o WhatsApp. E o Instagram é clínica.agapvca. Pode ir lá, procura lá. Avenida Otávio Santos, não esquece não. Em frente à Unimed, ao lado do Prolab. Puan já foi lá, não foi, Puan? Estive lá, tive o prazer de fazer a visita eu e Norma, bater um papo com essa figura humana espetacular. E quem foi lá comigo lá foi quem? Meu amigo Marcelo. Grande empresário, grande cara que investe, até no futuro o cara investe. Cara, a gente boa demais. Meu amigo Marcondes, alguma coisa, Marcondes? Não, só dizendo também que... Está contemplado? Sim, claro. Eu acredito, doutora, que essa vinda da senhora aqui, ela tem sido uma utilidade pública de grande relevância, e oxalá que nós, em todos os programas de rádio, tivéssemos sempre profissionais assim, de forma abnegada, e expor. Porque, para mim, a medicina, ela aspira ou assemelha a um sacerdócio, certo? E é bem verdade que tudo que é bom na nossa sociedade tem um custo. A gente tem um custo, e nem sempre as pessoas têm condição de bancar esse custo. Só que quando a gente olha na expressão da senhora, eu acredito que a remuneração seja importante, mas eu acredito que o retorno, a satisfação que o público tem dado à senhora, ele tem sido mais gratificante ou mais estimulante do que a própria questão financeira. Sim, então, com certeza. Então, parabéns, doutora Márcia, por essa iniciativa. Marcela. Perdão. É que eu tenho uma irmã com o nome de Márcia. E é parecido. Aí, doutora Marcela, observar essa situação e dizer para a senhora, continue assim, porque isso, assim como está fazendo bem para os outros, eu creio que mais ainda
está fazendo para a senhora. Então, quando a gente dá, a gente recebe muito mais do que aquilo que doamos, até porque não é esgotável aquilo que nós temos. E o Irapuã falou da unidade de saúde do Aparecida. E na unidade de saúde do Recanto das Águas também estará acontecendo a partir das 8 horas no próximo sábado, com nessa mesma temática aí, a questão da prevenção do câncer de mama. E terá inúmeras atividades durante o dia de sábado referente a essa questão lá no Recanto das Águas. Dona Jaci está parabenizando a senhora. Dia 5. Só que ela é de Fortaleza, está lá em Fortaleza, não está ouvindo a gente. Dona Jaci. Mandar um abraço às minhas manas cearenses. Viu, eu sei, doutora Marcela vai estar no bairro Aparecida dia 5, na reunião lá do Conselho Local de Saúde, com uma equipe de futuros médicos, né, ligado ao UESB e ligado também à Universidade Federal. Ela fará uma palestra lá para o Conselho Local de Saúde e moradores do Aparecida. Se colocou à disposição. Eu também estou vendo lá com a direção do colégio para levá-la para que ela faça uma palestra sobre doença sexualmente transmissível, né? O CRAS também está, então nós estamos lá. Quando a doutora Marcela tiver tempo, nós vamos levar em algumas comunidades aí para que ela exponha esse trabalho de esclarecimento e de utilidade pública, coisa que muitos deveriam fazer, viu? Vocês, meus amigos aí, tá? Dinheiro é importante, mas você esclarecer a verdade para o público é muito mais importante, entendeu? Como eu participei de algumas palestras e falaram, e a cegueira é o quê? Eu falei, depende. A minha é irreversível, nunca mais, só com milagre de Deus. Tem doenças que tem que ter o médico e a mão divina, senão não vai para frente. Muito bem, olha, são 15 horas e 54 minutos. Doutora Marcela, eu quero agradecer de coração a presença da senhora aqui. Eu queria só saber se a gente pode convidá-la outra vez, assim, passam alguns dias, convidar a senhora, que realmente foi muito bom. Com certeza, Wilson, será um prazer estar aqui, tá? Eu amo trabalhar com o público, assim, eu faço várias palestras em igreja, em comunidade. Não cobro não, tá, gente? Eu tenho o maior prazer de ir. Melhor ainda, né, Fã? Que Deus me proteja. Eu tenho o maior prazer de ir esclarecer a população, porque eu acho que a gente precisa ensinar as pessoas, né? Então eu sou da igreja Triangular, lá no bairro Brasil. E assim, o meu pastor Miguel. Pastor Miguel, um abraço. Nós estamos lá sempre para esclarecer as pessoas. O pessoal da igreja sempre me convida, de outras também. Então será um prazer estar aqui também na Melodia FM, tá? Para esclarecer aí o público. E obrigada por tudo. Vamos convidá-la através do meu amigo Irapuã Sampaio. Eu também gostaria de convidar a doutora Marcela por ter aceito o nosso convite e que Deus lhe abençoe todos os dias de sua vida. E quero lhe dizer, os nossos ouvintes saíram mais enriquecidos. Não tenho dúvida. Porque quando se conversa com pessoas inteligentes e humildes, a recepção e a absorção é muito maior. Hoje, eu sinto mais responsável e mais inteligente a partir do momento que falei com a senhora. Meu muito obrigado e Deus abençoe. Vamos aguardar o próximo programa. Marcos, um minuto. Obrigado. Doutora Marcela, eu quero dizer para a senhora o seguinte: a senhora, eu creio que quando nós doamos, nós saímos depois da doação mais rico do que antes de doar, porque certamente o que nós doamos não nos faz falta, pelo contrário, faz nos enriquecer mais ainda. Muito bem, estamos trabalhando em nome da Deconflex. Deconflex vendendo muito mais porque tem ótimo preço e excelente atendimento. Um abraço para Crescêncio, seus clientes e todos os seus funcionários. Deconflex, repito, vende muito mais porque tem bom preço e ótimo atendimento. Um grande abraço a todos, fique com Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta e eu espero contar com a presença do Marcos Oliveira. Se possível. Aliás, fazer um comercial aqui gratuito. Esse homem tem um café que é uma delícia. Nos convide para lá tomar um cafezinho, né, não? Um grande abraço a todos, fique com Deus. Sem milho, viu? Não tem milho. Sem milho, não tem milho. Um grande abraço. Está vindo aí a maior audiência da Melodia. Qual é? Quintas de Maio, aqui na Melodia FM 87.9. Um grande abraço a todos, muito obrigado, que Deus os acolha e que a gente se vê logo, logo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, boa tarde, fique com Deus.
Bullying. Precisamos falar sobre isso. Se seu filho está sofrendo bullying, é preciso acolher e entender o que está acontecendo. É necessário também reforçar a autoestima e ensinar a criança como enfrentar o problema. Diálogo é fundamental. Respeite as diferenças. Diga não ao bullying. Mateus, economia para encher o carrinho é no Precinho Mateus. ZYS 676, Rádio Melodia, operando em frequência modulada estéreo 87,9 FM, uma emissora da Associação Comunitária Sinai de Radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. Conferência de Mulheres. Mulheres Tementes, Sabedoria Presente. Dia 17 de outubro, às 19h30. Venha fazer parte deste grande momento com as mulheres de Deus. Palestrante, Doutora Vaste. Local, Avenida Salvador, 1900, Bairro Brasil, na Igreja Batista Bíblica Ebenezer. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Vinagre de álcool Figueira 500ml 1,29. Lava roupa em pó Tixan sachê 1 kg 600 gramas 13,90. Sabão em barra glicerinado neutro IP 180 gramas 8,95. Ofertas válidas até 20 de outubro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Aniversário Economarte, o grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Carne moída CMP congelada 500 gramas 3,99. Chocolate Hershey mais 102 gramas 2,99.